Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre maternidade bíblica, criando filhos à maneira de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade de discipular os nossos filhos. De quem é essa responsabilidade? Será dos pais? Será da igreja? Então, para a gente aprender melhor, vou colocar aqui os nossos slides para que fique mais fácil a compreensão de todos aí. O tema é pais discipuladores. Então, a gente vai começar com um versículo bastante conhecido e que acredito que você também já conheça até de cor. Provérbios 22, 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Em uma outra versão, na nova versão internacional, diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É importante a gente prestar atenção aqui, na primeira versão que eu li, fala a respeito de caminho, né? Então, fala para a gente ensinar no caminho. Então, enquanto nós estamos andando e ele está crescendo, eu estou caminhando com ele, então é no caminho que estamos percorrendo. É interessante ver que não é apenas a criança, você não está indicando o caminho em que ele deve seguir, mas você percorre e trilha o caminho junto com os seus filhos. Então, se você deseja que seus filhos cresçam na fé, que aprendam a respeito de Jesus, que sejam crentes fiéis, que sejam pessoas equilibradas, que sejam tementes ao Senhor, que sejam pessoas obedientes, você está no mesmo caminho que ele? Você também tem se dedicado a isso? Então, primeiro alerta, né? Nós devemos estar percorrendo o mesmo caminho. Então, nós devemos estar no caminho com nossos filhos. E quando a gente olha para a versão da NVI, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual pai não sonha com o futuro dos seus filhos? Não é verdade? Acredito que, por mais que nós tentemos nos controlar, nós acabamos planejando o futuro dos nossos filhos. Mas eu quero que você, sinceramente, hoje, faça uma pergunta. O que adianta seu filho ganhar o mundo inteiro, ser um excelente profissional, ter sucesso financeiro, mas ele perder a alma dele? Então, você precisa fazer essa pergunta. Você realmente tem instruído os seus filhos com a intenção, com a visão de que eles sejam verdadeiros cristãos, crentes fiéis em Jesus? Você é um crente fiel em Jesus? Então, essa pergunta é importante a gente responder com sinceridade. O que tem nos faltado para que possamos, de fato, ser essas pessoas, esses crentes fiéis? De quem, então, é a responsabilidade de discipular os nossos filhos? É da família ou da igreja? Ou nós podemos trocar essa palavrinha ou pelo e, né? É responsabilidade da família e da igreja. Algumas famílias consideram que é a igreja responsável por conduzirem seus filhos à salvação. Podem pensar assim por ser no templo que muitos adultos e crianças manifestam publicamente sua decisão por Cristo. O ato público de confissão é consequência daquilo que tem sido ensinado há muitos anos antes. Então, nós não podemos acreditar que naquele domingo, onde o pastor fez o apelo, fez o convite para a salvação, seu filho levantou a mão, ou um adulto levantou a mão, que foi apenas aquela ação, foi aquele dia. Nós precisamos entender que é uma construção, é uma consequência daquilo que já estava sendo preparado há algum tempo. Caso dos nossos filhos, é aquilo que nós temos ensinado durante anos. Então, na verdade, a responsabilidade é uma parceria entre família e a igreja. Nós devemos reconhecer que grande parte das conversões são, na verdade, uma parceria entre família e a igreja local. O plano de Deus é que o lar cristão seja um microcosmo do corpo de Cristo. Cada lar, uma pequena igreja. Cada pai, um sacerdote. Cada família, um rebanho.
Qual que é a decepção, né, que nós temos? Porque é raro nós vermos um lar cristão que funcione dessa forma. É difícil nós encontrarmos um lar que esteja funcionando dessa forma que eu falei, de acordo com o plano de Deus. Mas, sabendo que é raro, nós devemos correr atrás desse prejuízo. Nós devemos mudar essa rota. Um estudo americano mostra que 61% dos jovens na faixa de 20 anos que frequentaram uma igreja, se afastaram próximo dessa idade dos 20 anos. Queremos que nossas igrejas tenham programas e atividades que atraem os jovens, acreditando que é isso, que são os programas que manterá os jovens firmes no Evangelho. Mas as pesquisas mostram que não é isso que mantém o jovem aos pés de Jesus. A igreja precisa mudar de rota. As famílias precisam mudar de rota. O que fazer então? É preciso que o futuro espiritual dos filhos seja posto como assunto de suprema importância nas mãos de quem tem a melhor oportunidade de influenciá-los para o reino: seus pais. Quem é que tem, então, a melhor oportunidade de influenciar? São os pais. É a casa, é a família, que é onde a criança e o jovem e o adolescente acorda e dorme. Ele fica bastante tempo na escola? Fica. Mas na mesma proporção, ele fica em casa. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades que temos para discipular os nossos filhos. Para um instante aí onde você está. Quero que você se lembre do seu contato com o Evangelho na sua infância. Como é que foi esse contato? Foi com a sua família? Foi os seus pais cantarolando? Foi os seus pais falando com você a respeito de Jesus? Foi numa EBF? Você se lembra da escola bíblica dominical? Como que foi? Pensa, tenta se lembrar como é que foi esse momento. Agora eu quero que você reflita nessa frase. A minha família é uma pequena igreja? Você pode considerar a sua família uma pequena igreja? Dentro da sua casa, acontece momentos de ensino, de conversa, de discipulado, de tirar dúvidas a respeito do Evangelho? Como que é na sua casa? 1 Coríntios 13, de 11 a 13, diz o seguinte: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Vamos refletir nesse texto? Então, quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, falava como criança. Quando me tornei adulto, ou seja, ele foi crescendo, deixou para trás as coisas de criança. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, ou seja, nós vemos apenas uma parte de quem é Deus. Como se fosse um vislumbre, né? Como no espelho, que é apenas um vislumbre. Mas então veremos face a face, ou seja, nós veremos de forma completa e verdadeira. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, ou seja, sou conhecido por Deus plenamente, mas não sou capaz de conhecê-lo plenamente. Assim, permanecem agora essas três: fé, esperança e amor, que são as virtudes teologais. E são delas que nós devemos aprender. Do que fala, então, 1 Coríntios 13? Fala de amor? É isso que fala 1 Coríntios 13? Não. Fala do conhecimento de Deus. Para nós, por enquanto, um Deus que não é plenamente conhecido. Porém, o que é conhecido através das Escrituras, através da palavra de Deus, é suficiente para que nós possamos amar a Deus profundamente e temê-lo sabiamente.
Então, preste atenção. 1 Coríntios 13 fala a respeito do conhecimento de Deus. Quando se é criança, conhece Deus como criança, na simplicidade da criança, na ingenuidade da criança. Até porque não é possível conhecermos plenamente Deus. Mas aquilo que Deus revelou a nós através da palavra, nós podemos conhecer e, através desse conhecimento, aplicar em nossas vidas. Então, é isso que nós devemos ensinar para as nossas crianças. É isso que nós devemos aprender para as nossas vidas. Qual que é o nosso desafio enquanto pais discipuladores? Nosso desafio é apresentar nossos filhos a esse único Deus verdadeiro e salvador. Para isso é necessário que nós conheçamos quem é esse Deus que dizemos servir. Somente assim nós seremos capazes de apresentá-lo, então, à nossa família. Motivo, então, para o discipulado: o amor. O amor, Deus, deve ser o motivo de nos empenharmos em discipular a nossa família. O discipulado é um processo longo e constante. Presta atenção. O discipulado é um processo longo e constante. Então, não é um ensino hoje pontual e desconectado. É longo, é um processo. E eu não posso fazer uma vez e nunca mais ensinar aos meus filhos. Não, é um ensino constante. Tanto que a palavra do Senhor nos instrui em Provérbios 22:6 a ensinar no caminho. Lembra que eu falei no começo? No caminho em que deve andar. E mesmo então, quando for velho, ele não vai se desviar. Então, agora eu quero falar com você sobre 7 ingredientes para que nós sejamos bons pais discipuladores. Viva e pregue o evangelho no cotidiano. Deus é soberano e criador. O ser humano rejeitou a Deus. Jesus veio em resgate. Nós precisamos responder com arrependimento e fé. Então, olha só, no seu dia a dia, você deve ensinar para os seus filhos que Deus é soberano e criador. Que o ser humano rejeitou esse Deus, mas que Jesus veio em nosso resgate e que nós precisamos responder com arrependimento e fé a tudo isso que ele fez por nós. Quando nós estamos disciplinando os nossos filhos, apontando o erro, né? Porque o ser humano rejeitou Jesus, rejeitou Deus, e é por isso que o pecado está no mundo, nós estamos apontando que todos pecaram, mas uma boa notícia, Jesus veio ao nosso resgate. Então agora, minha filha, agora, meu filho, você precisa se arrepender desse pecado que você está cometendo e ter fé de que nosso Deus nos perdoa e nos agracia. Nós devemos também falar sempre dos nossos filhos da grande história da Bíblia, né? Que é a teologia bíblica. Então, a Bíblia conta a história de Deus e não a nossa história. Então, vocês estão vendo que todo o nosso discipulado aponta para Deus. Nós devemos ensinar os nossos filhos as grandes verdades, a teologia sistemática, o caráter de Deus, a respeito da Trindade, a obra e o ministério de Jesus. As igrejas estão colocando isso no domingo, estão ensinando isso para os seus filhos no domingo. Mas e você? Você tem ensinado isso no cotidiano dos seus filhos? Nós devemos ensinar os nossos filhos a grande comissão. Mateus 28:18-20. Todos nós temos um chamado para viver a grande comissão. Indo, pregando o evangelho, aonde nós estivermos, em toda a Judéia e Samaria, ou seja, até os confins da terra, ou seja, dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, e aonde nós estivermos, numa viagem, sendo missionários ou não. Nós devemos também ensinar as disciplinas espirituais, nós devemos mostrar para os nossos filhos fazendo e incentivando que eles façam leitura da Bíblia, oração, adoração, serviço, né, que é uma forma de adorar, serviço em casa, servir na igreja, servir na escola, e a mordomia cristã, que é tudo aquilo que Deus nos dá, nós devemos ser gratos ao Senhor e utilizar bem de tudo aquilo que Ele nos dá. Seja os nossos recursos, seja o nosso tempo, né? Nós ensinamos os nossos filhos também a remir o tempo.
Nós também devemos ensinar sobre a vida cristã, que sim, a vida cristã possui dificuldades e maravilhas. Filho, filha, eu sei que nós não estamos, o nosso corpo, a nossa mente luta contra o desejo de ler a Bíblia. Essa é uma dificuldade da vida cristã, mas nós devemos nos empenhar. Filho, filha, olha só, nós não vamos ter tudo o que queremos. Na verdade, na maioria das vezes, nós não vamos ter o que nós queremos. Mas escuta, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então, nós devemos sempre estar falando isso aos corações dos nossos filhos, para que eles sejam contentes e gratos. Nós também devemos ensinar a cosmovisão, ou seja, a cosmovisão nos ajuda a pensar em tudo na vida biblicamente. Ou seja, qualquer situação que a família esteja passando, que o seu filho esteja passando, você deve trazer a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã para a vida dele, a fim de que a gente possa dar sentido a esse mundo em que nós estamos. Nós devemos sempre apresentar a visão cristã. Assistindo um jornal, está vendo uma notícia no jornal com seu filho? Assista uma notícia e apresente a cosmovisão cristã. Está assistindo uma série da Netflix? Assista a série da Netflix e apresente, junto com aquela visão, a cosmovisão cristã. Está lendo um livro com seus filhos, ou seu filho, a sua filha está lendo um livro, seu filho está lendo um livro, e ele está trazendo para você, ele quer compartilhar com você a história, as histórias, ou a história daquele livro. Escute, preste atenção e apresente também a cosmovisão cristã diante daquilo que ele está te contando. Por onde começar, então, a ser um pai discipulador? Comece por você. Comprometa-se a ler a Bíblia toda. Leia pelo menos um livro por ano sobre os assuntos que nós conversamos aqui, sobre teologia. Troque ideias com outros pais cristãos. Comprometa-se com uma igreja e recicle o seu aprendizado. Como a igreja pode ajudar, então? A igreja ajuda sendo fonte de informação e apoio. Então, ensine a igreja, né? Ensine todos os ingredientes na escola bíblica. Aqueles ingredientes que nós falamos. Ensine na escola bíblica. Ensine em grupo de mulheres. Ensine em grupo de homens. Promova ambiente de troca de experiência entre pais. Pode ser grupo de WhatsApp, encontros semanais, encontros mensais. Escolha bons materiais. Falem sobre teologia em todos os ambientes. E aqui eu quero deixar uma indicação de um livro que foi onde eu extraí essa aula para vocês. O livro se chama Pais Discipuladores, um guia para o discipulado em família. Que Deus te abençoe e possa ajudar você a de verdade ser um pai, ser uma mãe que discipula os seus filhos. Deus nos abençoe.